Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Palavras Rema. Hoje, 16 de maio, sábado, vamos meditar em Jó 11 a 13. E o tema de hoje é fé e convicção. Fé e convicção, sim. Ontem vimos que podemos levar nossa dor a Deus com sinceridade. Hoje, a palavra nos mostra Jó sendo acusado injustamente, mas permanecendo firme em sua fé. A ideia central desta manhã é simples: quando não entendemos tudo, ainda podemos confiar em Deus. E quando vemos a dor de alguém, precisamos falar com humildade, não com julgamento. E se não é para falar de julgamento, vamos pedir ao Pai para que ele possa tirar essa linha de especialista que alguns de nós temos, de fazer com que as nossas análises ou as nossas reflexões seja muitas vezes um silêncio, e o silêncio de acolher o irmão para que possamos sim ajudá-lo a passar por esse momento que algumas vezes é um momento delicado. Mas vamos orar então e agradecer ao Pai mais uma vez por essa oportunidade. Pai amado, grandioso, bondoso, eu venho através do teu filho amado Jesus. Obrigado por mais esta manhã, por esta oportunidade, estamos juntos na tua presença, Pai. Fala conosco por meio da tua palavra, a tua palavra que é verdadeira sempre. Dá-nos um coração humilde para ouvir, aprender e aplicar o que recebemos hoje, Pai. Guarda-nos de julgar a dor dos outros com palavras rápidas. Ensina-nos a acolher, a ouvir e falar com cuidado. Fortalece nossa fé quando não entendemos tudo, Pai. Ajuda-nos a permanecer firme no Senhor. Por isso, mais uma vez, agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema de hoje, para mim, ele teve uma linha muito boa, muito boa não, muito importante em relação até o que eu tenho feito no curso de liderança avançada lá na igreja. Mas vou comentar com vocês, porque realmente eu agradeço ao Pai, agradeço a Deus, e todos os dias está me dando a oportunidade de fazer uma reflexão sobre algumas posturas, sobre algumas atitudes, sobre alguns pensamentos que eu tenho. E eu acredito que também para vocês também está servindo de fazer essa reflexão também. Então, já que nós fizemos o comentário da nossa oração de abertura, pedimos ao Pai o direcionamento, principalmente fortalecer nossa fé quando não entendemos tudo. Exatamente esse ponto. O contexto hoje do devocional, hoje nós vamos meditar em um tema muito prático: fé e convicção. Sim, nós vamos falar um pouco de Zofar. Zofar é um dos amigos de Jó. Jó Zofar acusou Jó com dureza. Sim, ele olhou para o sofrimento de Jó e falou como se já soubesse o motivo de tudo. Ele achou que sabia o motivo da dor. Esse é um perigo para nós também. Tentar explicar a vida do outro sem conhecer toda a história. Jó não aceitou uma acusação injusta. Ele estava sofrendo, mas também sabia que aquelas acusações não explicavam sua dor. Sim, não explicavam sua dor. Por isso, Jó manteve sua confiança em Deus. Mesmo sem entender tudo, Jó não abandonou o Senhor. E aí, dentro dessa linha de não abandonar o Senhor, o que nós podemos guardar hoje na leitura do devocional é algo simples também. Por isso que é importante fazer esse slide, ou mostrar esse quadro do que vamos guardar hoje. Primeiro, nem toda dor tem explicação simples. Só Deus conhece o coração e toda a história de uma pessoa. Por isso, não devemos julgar a vida do outro. Só Deus conhece o coração. Mais uma vez, só Deus conhece o coração de todos
de todos nós e toda a história que cada um de nós temos. É importante que, quando nós fazemos esse tipo de julgamento, quando nós recebemos alguma visão, no sentido de estarmos olhando uma pessoa, até escutarmos uma pessoa e nós começarmos a fazer uma análise, como se nós fôssemos exatamente especialistas. Mas é importante ter esse cuidado, porque, como aconteceu com Jó, ser acusado injustamente dói. Quando alguém fala de nós sem entender, isso machuca. Mesmo que em algum momento seja um entendimento, uma intenção de ajudar, mas da forma como as falas ou a palavra é colocada, pode trazer uma dor maior ainda. Fé é permanecer firme, mesmo sem entender tudo. E foi isso que aconteceu com Jó. A fé não exige que eu tenha todas as respostas. Ela me chama a confiar em Deus no caminho. Por isso, vamos fazer a leitura do primeiro bloco. E o primeiro bloco nós temos o nome de Zofar falou com dureza. E é verdade. Zofar falou com dureza e é isso que nós vamos ver fazendo a leitura do primeiro bloco. O primeiro bloco começa assim. Hoje refletimos sobre a resposta de Zofar e a reação de Jó, que manteve sua fé e convicção mesmo diante de acusações injustas. Em Jó 11, capítulo 11, Zofar, o terceiro amigo de Jó, repreende-o com dureza, sugerindo que seu sofrimento era consequência de algum pecado oculto. Ele o convida a lançar fora a iniquidade, para que Deus aliviasse sua dor. Isso está em Jó, capítulo 11, nos versículos 14 a 15. Por trás de suas palavras havia a suposição de que ele conhecia o coração de Jó e entendia plenamente os caminhos de Deus, um equívoco comum, mais perigoso mesmo em nossos dias. Sim, perigoso. E a leitura do primeiro bloco, primeiro, né? Zofar tentou explicar o sofrimento de Jó. Ele não chegou primeiro para acolher, ele chegou tentando dar uma resposta. Ele supôs que havia pecado escondido. Em outras palavras, ele olhou para a dor de Jó e concluiu que havia culpa por trás. Suas palavras com certeza aumentaram a dor de Jó. Às vezes, uma frase dita sem cuidado machuca muito mais do que ajuda. Por isso que é importante nós termos cuidado. Nem sempre sabemos o que o outro vive. Por isso que, quando a gente faz esse tipo de comentário, e vamos trazer para os nossos dias, ou buscar trazer para os nossos dias, é como alguém que passa por uma crise, ou melhor, está passando por uma crise, perdeu algo, enfrenta uma doença, ou vive um problema na família, e logo alguém diz, deve ter feito alguma coisa errada. Isso não consola, pessoal. Isso pesa ainda mais. E se pesa ainda mais, como é que nós podemos nos confrontar sobre uma situação semelhante a essa? O primeiro confronto, aqui no bloco 1, traz uma linha de postura errada. Na minha visão, a postura errada é julgar a dor do outro como se eu soubesse tudo. Não. Por isso que é importante analisarmos a nossa postura, porque a postura certa é o quê? Ouvir primeiro e falar com cuidado. Por isso que eu trago um exemplo para reforçar. É alguém que está sofrendo e eu logo digo, para com isso, você precisa de mais fé. Algumas vezes já aconteceu isso comigo. E às vezes exatamente a gente entra numa linha de achar que sabemos tudo. Por isso que essa palavra achar eu tenho procurado evitar ao máximo. Mas a postura certa diria o quê? Senhor, ajuda-me a ouvir mais e julgar menos. Por isso que é importante trazer essa linha, pessoal. Quando a gente escuta mais,
julga menos, com certeza nós temos uma resposta para essa pergunta que eu vou colocar aqui. Quando vejo alguém sofrendo, eu acolho ou tiro conclusões rápidas? Ou seja, eu acolho essa pessoa ou tiro conclusões rápidas? Às vezes achamos que estamos ajudando, mas a frase sai como peso. A pessoa está sofrendo e ainda sente que está sendo julgada. Nem toda dor é falta de fé. Muitas vezes a pessoa precisa ser ouvida, acolhida e fortalecida. Por isso que nós, no segundo bloco, olha, vocês vão ter, como eu tive também, uma clareza maior. Vamos agora para a leitura do segundo bloco, que nós colocamos o nome Achar que sei tudo pode machucar. Assumir que podemos compreender os desígnios de Deus ou julgar a vida espiritual do outro é, muitas vezes, um ato de orgulho espiritual. Esse tipo de presunção é um pecado tão grave quanto aquele que julgamos ver nos outros. Jó, porém, não se deixou abater pelas acusações. Nos capítulos de Jó 12 e 13, ele reafirma sua inocência e confiança em Deus, declarando sua disposição de falar diretamente com o Todo-Poderoso. Sua fé o sustentou mesmo quando todas as circunstâncias pareciam dizer o contrário. E exatamente essa última frase que realmente deixa, no meu caso, eu percebi o quanto ficou claro, porque a fé de Jó sustentou mesmo quando todas as circunstâncias pareciam dizer o contrário. Jó realmente foi de uma força realmente fora do comum. Por isso que nesse segundo bloco, que nós colocamos o nome aqui de achar que sei tudo pode machucar, Zofá pensou que entendia o coração de Jó. Ele era amigo de Jó, por isso ele já entendia que conhecia o Jó suficientemente para que pudesse falar algumas coisas. Ele falou que como se soubesse exatamente o que estava acontecendo por dentro de Jó. Mas só Deus conhece tudo. Nós vemos uma parte, Deus vê a história inteira. Por isso, julgar o outro também revela orgulho. Às vezes queremos corrigir o outro, mas esquecemos de examinar o nosso próprio coração. Como é que está o nosso coração? Será se nós queríamos também receber as frases que muitas vezes nós dirigimos a uma outra pessoa, a um amigo, a um colega? Por isso que é importante fazer que humildade nos impede de falar com dureza. E trazendo para os nossos dias, eu posso compartilhar com vocês uma situação que vemos uma família em crise, um filho em dificuldade, um casamento sofrendo ou alguém passando por dor. E já queremos dar diagnóstico. Muitas vezes o melhor começo é dizer: eu não sei tudo, mas estou aqui para ouvir. E se é para ouvir, vamos exatamente olhar o que o nosso confronto fala conosco em uma situação semelhante a essa. E é uma linha de realmente o que é que nós estamos pensando, ou qual o nosso pensamento, e aqui eu estou classificando de um pensamento errado. Eu sei porque essa pessoa está sofrendo. É um diagnóstico. Em alguns momentos também eu tive esse pensamento, essa postura. Por isso que o pensamento certo é o quê? Só Deus conhece todo o coração e toda a história. Isso realmente é importante. Só Deus sabe tudo da nossa história. Só Ele conhece o nosso coração. E vou trazer um exemplo. A pessoa vê alguém em crise e já dá uma explicação sem ouvir. Esse exemplo realmente me deixa assim muito claro, né, de algumas atitudes ou de alguns pensamentos que eu tinha, vamos colocar essa, porque é isso que eu tenho que corrigir. Porque, pessoal, às vezes a gente quer dar uma resposta rápida que parece útil, mas fala sem conhecer toda a história.
Antes de explicar a dor do outro, é importante, precisamos ouvir. Quem está sofrendo não precisa de alguém dando diagnóstico, precisa de alguém presente com humildade. Por isso que o pensamento certo diria o quê? Pai, dá-me humildade para não falar do que eu não conheço. Eu posso até achar que conheço, mas não conheço, porque só Deus conhece toda a nossa história. Por isso, vou trazer uma pergunta de confronto. Tenho falado com humildade ou com certeza demais sobre a dor dos outros? O fato de nós todo dia estarmos aqui lendo a palavra, abrindo nosso coração para receber os ajustes necessários que nós temos, todos nós temos que ter todos os dias para melhorarmos como ser humano, melhorarmos como cristão, melhorarmos como uma pessoa que sim sabe da dependência do Pai. Isso não nos garante que nós sabemos tudo, principalmente com dos outros. Pelo menos é a minha opinião. Por isso que eu trago para vocês, no bloco 3 ou no terceiro bloco, uma linha que Jó permaneceu firme. Então vamos lá. Todo crente conhece essa angústia, o sofrimento inexplicável, o silêncio de Deus, a dúvida que sussurra se o amor divino ainda está presente. Nessas horas, o sofrimento pode parecer a ira de Deus, quando na verdade pode ser o instrumento de sua graça. É nessas provações que nossa fé e convicção são testadas e fortalecidas. Lembre-se, ainda que não entendemos, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E é importante, nesse terceiro bloco, fazermos uma linha de analisar uma situação que o Jó estava vivendo. Jó não deixou a acusação definir quem ele era. As palavras do amigo ou dos amigos doíam, mas Jó sabia que Deus conhecia seu coração. É não ter dúvida nenhuma que o Pai nos conhece. Por isso, ele reafirmou sua confiança em Deus. Mesmo ferido, Jó continuou olhando para o Senhor. Por isso, ele queria falar diretamente com o Pai, ele queria falar diretamente com o Senhor. Ele queria, não só queria, Jó não queria apenas discutir com os amigos, ele queria se colocar diante de Deus. Por isso, fé permanece mesmo quando ninguém entende. E se eu trazer para os dias de hoje, só para fazer uma colocação, ou buscar trazer um exemplo que pode estar mais alinhado com o que nós vivemos ou estamos vivendo, às vezes somos mal interpretados no trabalho, na família ou até na igreja. A vontade é responder com raiva, mas a fé nos chama a respirar, guardar o coração e lembrar: Deus conhece a verdade. Por isso que é importante. Quantas vezes você recebeu uma colocação errada, vou colocar dessa forma, né, e quis responder com raiva? Por isso que nós trazemos sempre uma linha de todos os dias buscar entender, refletir, analisar e confrontar. Por isso que o confronto nessa linha, isso fala com as nossas atitudes. E eu classifiquei aqui uma atitude errada, deixar uma acusação injusta roubar a minha paz. Quantas vezes nós escutamos algo e aquele algo nos machucou, doeu e fez com que nós passássemos o dia ou os dias chateado, angustiado ou roubando a minha paz, como eu coloquei aqui. Porque, pessoal, a atitude certa é o quê? Permanecer em Deus e responder com equilíbrio. Ah, Sandro, mas não dá sempre para responder com equilíbrio. O que nós estamos fazendo tudo é exatamente essa linha. Melhorar todos os dias. Eu, pelo menos, tenho entendido que eu tenho muitas coisas para corrigir. Eu sei das minhas fraquezas, como o Pai sabe. Mas eu não posso, exatamente, a minha fraqueza me classificar como se fosse algo que eu não pudesse corrigir.
E é isso que eu entendo que nós estamos fazendo aqui todos os dias, buscando esse conhecimento e esse entendimento para refletir mesmo. Por isso que eu trago um exemplo: a pessoa é mal interpretada e quer se defender com raiva. Não, não. Isso acontece muito. Alguém entende errado uma fala, julga a nossa situação ou fala algo injusto. A primeira vontade é responder no mesmo tom, mas a fé nos chama a respirar, buscar Deus e responder com equilíbrio. Pessoal, nem toda acusação precisa controlar nosso coração. Por isso que eu trago que a atitude certa diria o quê? Senhor, o Senhor conhece meu coração. Ajuda-me a responder com paz. Isso tem que ser um exercício diário, porque nós nos deparamos com situações semelhantes a essa todos os dias. Por isso que é importante fazermos uma linha de perguntar para nós: quando sou mal compreendido, eu perco a paz ou busco Deus? Vamos refletir. Eu falo porque realmente algumas pessoas me falam, né? Algumas pessoas, nem todas as pessoas, mas algumas pessoas me falam que eu sou muito calmo. Eu sou muito calmo. Talvez na maioria das vezes eu procuro me controlar, né? Mas essa calma eu entendo que algumas vezes é porque eu já me arrependi de respostas rápidas. E mesmo sem ter, vamos dizer assim, esse contato diário com a palavra que eu tenho tido aí nos últimos anos, eu percebi que é a pior coisa quando você fala algo na temperatura e depois você se arrepende. Aquilo machuca muito mais. Por isso, claro, eu busquei não responder tudo de bate-pronto. Mas é um perfil e eu quero, exatamente nessa linha que nós colocamos aqui, pedir ao Senhor, já que o Senhor conhece nosso coração, é ajudar-nos a responder com paz, porque isso com certeza vai refletir sobre a nossa forma de ser ao longo dos dias. Então, o último bloco, que é o bloco 4, vai falar o quê? Mesmo sem entender, Deus continua bom. Vamos ler o último bloco. Como você reage quando é acusado injustamente? Já se sentiu como Jó, tentando defender sua integridade diante da incompreensão? O que a resposta de Jó nos ensina sobre confiar em Deus quando não há explicações? Deus continua sendo bom, mesmo quando a dor obscure, obscurece a visão. Eu vou repetir. Deus continua sendo bom, mesmo quando a dor obscurece a visão. Quando ele permite que a cerca de proteção ao seu redor seja abaixada, recorde as muitas vezes em que ele o guardou. Peça ao Senhor que renove sua confiança e o ensine a permanecer firme, ainda que incompreendido. Esse último bloco, podemos ver que a dor pode tirar nossa clareza. Quando sofremos, nem sempre conseguimos enxergar tudo com calma. Sim. O silêncio de Deus não significa abandono. Isso a gente tem repetido em alguns devocionais, para que isso possa nos ajudar, que a resposta, ela não vem só no tempo que nós queremos, é no tempo necessário para que possamos até fazer alguns ajustes. Por isso que quando coloquei dessa forma, o silêncio de Deus não significa abandono, às vezes Deus parece quieto, mas isso não quer dizer que ele deixou de cuidar. Não. As provações podem fortalecer a fé. Existem momentos difíceis que testam, mas também amadurecem nossa confiança em Deus. E quando nós colocamos que ainda que não entendemos, ou ainda que não entendamos, Deus continua cuidando. Por isso que eu trago para vocês que, se nós formos olhar o nosso cotidiano, uma pessoa ora por uma resposta, mas ela demora. A situação parece confusa. Mesmo assim, ela pode dizer: Senhor, eu não entendo tudo,
mas eu continuo confiando no teu cuidado. E se nós continuamos a ter a confiança no cuidado de Deus, agora vamos para o último bloco. E o último bloco, ou o último confronto, nós vamos começar por onde? Por uma pergunta. Minha fé depende de entender tudo ou eu confio também no caminho? Porque se eu também confio no caminho, eu não posso ter essa atitude. E a atitude é o quê? Achar que Deus deixou de cuidar porque eu não entendo o que está acontecendo. A atitude certa, pessoal, é confiar em Deus mesmo quando a resposta ainda não está clara. E se não está clara, eu acredito que agora vai ficar um pouco mais simples de entender, nesse exemplo que nós estamos colocando aqui, a pessoa ora por uma situação difícil e, como não vê mudança rápida, pensa que Deus esqueceu dela. Será se toda a mudança de Deus tem que ser rápida? E se nós colocássemos o seguinte: quando nós compartilhamos algo ao Pai e nós aguardamos uma resposta rápida, será se esse ajuste não precisa de uma mudança rápida nossa também? Será que as nossas mudanças são rápidas? É reflexão. Porque a atitude certa diria o quê? Senhor, eu não entendo tudo, mas quero continuar confiando no teu cuidado, Pai. E se eu continuo confiando no teu cuidado, com certeza essa pergunta que eu fiz aqui, se minha fé depende de entender tudo, ou eu confio também no caminho, vai ser respondida com clareza. Porque quando nós confiamos no cuidado de Deus, com certeza nós podemos entender que tudo está sendo resolvido, tudo está sendo cuidado, inclusive as minhas posturas, inclusive as minhas atitudes. Por isso que eu trago para vocês numa linha que eu chamo linha de raciocínio, né? Porque é uma forma de trazermos em uma linha só o que nós lemos aqui no nosso devocional de hoje. No primeiro bloco, nós vimos que Zofar falou com dureza. É, os amigos de Jó, sinceramente, tudo bem no sentido, talvez eles queriam ajudar, mas eles não tinham esse entendimento aí que nós estamos tendo agora, que a gente tem diagnóstico para tudo. E para nós? Nós temos diagnóstico para nós. Por isso que no bloco 2 achamos ou achar que sei tudo pode machucar. Já no bloco 3 Jó permaneceu firme, confiando no Senhor, confiando em Deus. Por isso que no bloco 4 mesmo sem entender, Deus continua bom. E se Deus continua bom, pessoal, olha só as mensagens para hoje, 16/5. A mensagem central é o seguinte: fé e convicção fé e convicção é continuar confiando em Deus sem julgar o outro e sem abandonar o Senhor quando a vida não faz sentido. Depois de tudo que vimos, essa é a mensagem central para essa manhã e para esse dia. Mas ela resume o coração do devocional, ou seja, confiar em Deus, não julgar o sofrimento do outro e permanecer firme mesmo sem entender tudo. E o que eu posso trazer para guardarmos no dia de hoje é algo simples, mas muito impactante. Ainda que não entendamos, Deus continua cuidando. Essa frase precisa ficar no nosso coração, porque essa fé também nos ensina, ou me ensina, a não julgar a dor do outro, porque eu não conheço toda a história que Deus conhece. Se eu não conheço toda a história que somente Deus conhece, então eu tenho que ter esse cuidado. Não fazer esse diagnóstico como se eu conhecesse tudo. Talvez Deus esteja nos chamando a duas atitudes hoje: falar com mais cuidado sobre a dor dos outros e permanecer firmes quando não conseguimos explicar a nossa própria dor. Isso é importante, pessoal. Então, o que nós podemos trazer para a aplicação do dia de hoje? Podemos orar de uma forma simples e clara. Senhor, dá-me humildade para não julgar, força para permanecer firme e fé para confiar, mesmo quando não entendo tudo. Isso aí, essa oração é o resumo de nosso devocional. Exatamente. E se é um resumo do nosso devocional, eu
particularmente, espero que esse devocional de hoje tenha sido claro para você, como foi claro para mim em algumas atitudes, em algumas reações, em alguns pensamentos que eu tenho. Por mais que algumas vezes eu tente ajudar, é importante saber que nós nunca vamos saber tudo do outro, mesmo que seja uma pessoa muito próxima. Nós temos uma linha, nós não, vou falar eu tenho uma linha em algumas colocações que eu falo assim, mesmo estando casado com a dona Andréa há quase 40 anos e tendo um relacionamento com ela há mais de 45, eu não conheço ela toda. Como ela não me conhece? Porque tem coisas que só Deus conhece. E é esse o ponto que eu percebi e obrigado a Deus por ele ter me dado essa linha que eu não conheço tudo e por não conhecer tudo, eu não posso fazer um diagnóstico como se aquilo fosse a verdade absoluta. O mais importante que eu tenho aprendido no devocional do Jó é principalmente saber que quem está sofrendo precisa mais do que nunca de ser acolhida. E muitas vezes acolher um abraço. Por isso, pessoal, na oração de encerramento do dia de hoje, e trazendo por essa linha de estarmos aqui acolhendo, eu não sei exatamente o que você está sentindo hoje. Alguns de vocês eu tenho um contato maior, mas existem algumas particularidades que cada um de nós temos. Mas eu espero do fundo do coração que o devocional de hoje traga ou trouxe para vocês um entendimento, uma clareza de como nos tratarmos quando nós estamos sofrendo. Simplesmente confiar que Deus está agindo, mesmo quando nós não vemos resposta. Por isso, para aqueles que puderem fechar os olhos e agradecer mais esse momento, Senhor, obrigado pela tua palavra nessa manhã. Obrigado porque o Senhor conhece nosso coração e vê aquilo que ninguém vê. Perdoa-nos pelas vezes em que julgamos a dor dos outros com pressa ou falamos com dureza sem entender a história, Pai. Dá-nos humildade e amor. Fortalece quem se sente acusado, incompreendido ou cansado. Ajuda-nos a permanecer firme no Senhor, Pai. Mesmo quando não entendemos tudo, que a nossa fé seja fortalecida e que nossas palavras sejam mais cuidadosas. Por isso, mais uma vez, agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, agradeço aí mais uma vez a participação de todos e de todas. Obrigado pela presença de vocês. Eu, daqui a alguns minutos, vou disponibilizar a gravação. Quem puder, escute novamente. É sempre importante estarmos escutando o Pai. Alguns pontos que, de repente, não ficou claro, escutando a gravação, com certeza nos ajuda. Como eu compartilhei para vocês, o devocional, ele é usado também para que a gente possa ou nos deslocar de um lugar para o outro, ou de repente fazendo uma atividade, escutarmos a palavra e refletir sobre algumas posturas, sobre algumas atitudes, sobre algumas reações que nós temos. Espero do fundo do coração que esteja sendo benéfico para vocês, como está sendo para mim. Então, que nós possamos ter um sábado abençoado e amanhã, domingo, estaremos aqui. Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Amém. Tchau.